Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 40. Orações pelos enfermos. No caso da irmã F, uma importante obra tinha de ser feita. Os que se uniram para orar por ela precisavam de que uma obra se fizesse em favor deles. Se Deus houvesse atendido suas orações, isto teria redundado em sua desgraça. Nesses casos de aflição em que Satanás exerce domínio sobre a mente, devia proceder-se antes da oração a um exame escrupuloso de si mesmo a fim de verificar se existem pecados que precisam ser confessados e abandonados. É mister que haja profunda humilhação da alma diante de Deus e se tenha confiança humilde nos merecimentos do sangue de Cristo. A oração e o jejum nada conseguem enquanto o coração estiver isolado de Deus por um procedimento errôneo. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, cubras e não te escondas da tua carne? Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías 58, versos 6, 7 e de 9 a 11. É trabalho de coração o que o Senhor exige, boas obras provindas de um coração repleto de amor. Todos deveriam cuidadosa e devotamente considerar as passagens acima e investigar seus motivos e ações. As promessas de Deus a nós é sob condição de obediência, submissão a todas as suas ordens. Clama em alta voz, diz o profeta Isaías. Não te detenhas, levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu o não sabes? Isaías 58, versos de 1 a 3. Trata-se aqui de um povo que faz alta profissão, que tem o hábito de orar e se deleita em exercícios religiosos, mas não obstante está em falta. Reconhecem que suas orações não são atendidas, que seus diligentes e zelosos esforços não são levados em conta no céu, e solicitamente inquirem por que o Senhor não lhes responde. Toda a dificuldade está do lado deles mesmos. Professando piedade, não produzem frutos que glorifiquem a Deus. Seus atos não são o que deveriam ser. Negligenciam deveres os mais positivos. A menos que reparem esta falta, Deus não poderá ouvir-lhes as orações consoante sua glória. Nas orações feitas a favor da irmã F, houve confusão de sentimentos. Alguns se revelaram fanáticos, sendo movidos apenas por um impulso de momento. Tinham zelo, porém não com entendimento. Outros olhavam o grande resultado que ali deviam presenciar, e como que triunfavam antes da vitória estar ganha. Havia ali muito desse espírito de Jeú. Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. 2 Reis, capítulo 10, 16. Em vez dessa confiança própria, deviam manifestar espírito de humildade e desconfiança própria, chegando-se para Deus com o coração contrito e arrependido. Como orar? Foi-me mostrado que em situações de enfermidade, em que não houver impedimento algum para que sejam feitas orações em favor do doente, o caso deveria ser confiado ao Senhor com calma e fé, e não com agitação. Só Ele é quem conhece a vida passada do indivíduo, e sabe também o que será o seu futuro.
conhece o coração de todos os homens. Sabe se o doente, depois de restabelecido, glorificará seu nome ou se pelo desvio e apostasia virá a desonrar a Deus. Tudo o que nos compete fazer é pedir-lhe que restabeleça o doente de conformidade com sua vontade e crer que ele tomará em consideração as razões apresentadas e as orações que a favor do enfermo forem feitas. Se o Senhor vir que o restabelecimento do doente é para a sua glória, atenderá às nossas orações. Insistir, porém, na cura sem conformar-se com sua vontade é um erro. O que Deus prometeu a todo tempo é capaz de cumprir, e a obra que confiou a seu povo a pode perfeitamente realizar por seu intermédio. Se este estiver disposto a andar em conformidade com toda a palavra que Deus falou, toda boa palavra e promessa serão cumpridas. Mas se faltar a perfeita obediência, as grandes e preciosas promessas não serão obtidas e não se cumprirão. Tudo o que podemos fazer ao orar por um doente é suplicar a Deus com insistência a favor dele e com confiança plena depositar seu caso em suas mãos. Se atentarmos para alguma iniquidade em nosso coração, Deus não nos ouvirá. Tem o direito de fazer o que lhe apraz com o que lhe pertence. Glorificará seu nome operando nos que o seguem de coração, e por meio deles de maneira a ficar patente que é o Senhor que tudo neles opera e que suas obras se cumprem em Deus. Disse Cristo: se alguém me servir, meu Pai o honrará. João 12, 26. Quando, pois, nos chegamos a Deus, devemos orar para que nos seja dado compreender e realizar seu propósito, e nossos desejos e interesses se identifiquem com os dele. Devemos protestar-lhe nossa conformidade com sua vontade e não pedir que condescenda com a nossa. É bom para nós que o Senhor não defira sempre as nossas súplicas ao tempo e do modo que o desejamos. Assim, procedendo, far-nos-á maior bem do que cumprindo nossa vontade, porque nossa sabedoria é loucura diante de Deus. Temo-nos reunido em fervorosa prece ao redor do leito de dor de homens, mulheres e crianças, e vimos que foram restituídos à vida em resposta às nossas ardentes súplicas. Nessas orações pensamos que devíamos ser positivos, e se tínhamos fé devíamos pedir nada menos que a vida. Não ousamos juntar a nossa súplica a esta restrição, se for para a glória de Deus, temendo que isso fosse aparentar certa dúvida. Observamos atentamente os que assim nos foram restituídos e notamos que alguns deles, particularmente jovens, depois de recebida a saúde, se esqueceram de Deus, abandonando-se a uma vida dissoluta, causando aflição e tristeza aos pais e amigos e cumulando de vergonha até os que receavam orar por eles. Não honraram nem glorificaram a Deus com sua vida, mas grandemente o desonram com seus vícios. Desistimos, pois, de impor a Deus a norma de proceder nesses casos e não procuramos mais incliná-lo à condescendência com nossos desejos. Se a vida do doente pode glorificá-lo, suplicamos-lhe que conceda viver, porém não como nós queremos, e sim como ele quiser. Nossa fé pode ter a mesma firmeza e até provar-se mais confiante ainda, subordinando o desejo pessoal à onisciente vontade de Deus e depositando tudo com confiança em suas mãos, sem inútil ansiedade. Temos a promessa, sabemos que ele nos ouve se pedirmos de acordo com sua vontade. Nossas petições não devem tomar a forma de uma ordem, e sim de uma intercessão para que se cumpra o que dele suplicamos. Quando a igreja é unida, terá virtude e poder. Porém, se parte dela se inclina para o mundo e muitos são dados à concupiscência que Deus aborrece, pouco lhe será possível fazer por eles. A incredulidade e o pecado separam a muitos de Deus. Somos tão fracos que não podemos suportar grande prosperidade espiritual sem nos atribuir a sua glória e arrogar bondade e justiça como motivo das bênçãos recebidas, quando tudo tem sua razão de ser na grande misericórdia e bondade do compassivo Pai Celestial, e não algum bem que porventura em nós houvesse. Vi que o motivo por que Deus não ouvia mais plenamente as orações de seus servos pelos doentes entre nós era que ele não podia ser glorificado nisto enquanto eles estivessem violando as leis da saúde. E vi também ser seu desígnio que a reforma pró-saúde e o Instituto de Saúde
preparem o caminho para que a oração da fé possa ser plenamente atendida. A fé e as boas obras devem andar de mãos dadas no aliviar os aflitos que há entre nós e em prepará-los para glorificar a Deus aqui e serem salvos na vinda de Cristo. Deus não permita que esses sofredores fiquem decepcionados e ofendidos por verificarem que os dirigentes do Instituto trabalham apenas segundo o ponto de vista mundano, em vez de aliarem à prática da reforma de saúde ao tratá-los as virtudes e bênçãos de pais e mães em Israel. Ninguém tem a ideia de que o Instituto é um lugar a que se deva ir para ser restabelecido pela oração da fé. Ali é um lugar em que se deve ser aliviado das doenças mediante tratamento e corretos hábitos de vida e aprender a evitar as enfermidades. Mas se há embaixo do céu um lugar em que, mais que em outros, sejam feitas por homens e mulheres devotos e de fé, orações de molde a acalmar, orações cheias de espírito compassivo, esse lugar deve ser um instituto dessa natureza. Os que tratam os doentes devem agir em sua importante obra com forte confiança em Deus, de que suas bênçãos acompanhem os meios por Ele graciosamente providos, e para os quais em misericórdia nos chamou a atenção como um povo, isto é, o ar puro, o asseio, o saudável regime alimentar, os devidos períodos de trabalho e de repouso e o emprego da água.